beleza? Tranquilo? Vamos dar sequência ao nosso estudo de trigonometria, continuando aí com os triângulos quaisquer, né? Aqueles que não necessariamente mais são triângulos retângulos. E hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre a lei dos senos. O videozinho anterior era sobre a lei dos cossenos, agora será sobre a lei dos senos. O que a lei dos senos nos dá de informação? Quando usar? Talvez vocês lembrem da aula passada, do vídeo passado. Lei dos cossenos a gente usa quando? Quando eu tiver fornecido um ângulo e também fornecidos os três lados do triângulo. De maneira semelhante, a gente vai conseguir identificar que a lei dos senos pode ser válida para nós quando a gente trabalhar com dois lados e dois ângulos. Novamente, quando a questão fornecer dois lados e um ângulo e pedir uma informação sobre outro ângulo, ou o contrário, fornecer dois ângulos em um lado e pedir uma informação sobre outro lado ainda, certo? E nada impede que uma questão um pouquinho mais aprofundada tenha uma mistura da lei dos senos e dos cossenos. Isso é bastante válido também. Certinho? Antes da gente seguir aqui com o nosso raciocínio nos slides, eu vou dar uma brincada aqui no nosso amigo GeoGebra, certo? Eu montei uma sequência aqui de 3 circunferências que vão ser nossa base para entender por que a demonstração da lei dos sinos é dessa forma. Esse assunto que eu estou relembrando aqui, geralmente é passado no 8º ano do ensino fundamental, então relações na circunferência. Certo? A primeira informação que a gente tem aqui é relativa ao chamado ângulo central e ao ângulo inscrito. Uma circunferência qualquer, o que é um ângulo central? Eu tenho dois pontos pertencentes à circunferência e o centro da circunferência, como o nome já sugere. O ângulo central é esse alfa que está aqui. Ó. É o ângulo formado por esses dois raios. Certo? O que é um ângulo inscrito? É aquele ângulo formado por 3 pontos pertencentes à circunferência. Nesse caso, os pontos I, H e G. Então, tem várias formas de montar o ângulo, mas uma de maneira especial que eu fiz aqui são os segmentos IG e IH formando o ângulo beta. Então, isso é um ângulo inscrito. Qual que é a característica? Tem uma demonstração, mas não vem ao caso agora, de comparação entre o ângulo central e o ângulo inscrito. O ângulo central é sempre o dobro de um ângulo inscrito, mantendo esses dois pontos aqui comuns a eles. Certinho? Então, por exemplo, ó, o ângulo inscrito mede 47,1, qual que é o dobro disso? 94,2. Se eu der uma mexida aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, quase certo aqui, né? Tem um probleminha de aproximação do nosso GeoGebra. 51,5. Quem que é o dobro disso? 103. Que ele ficou aproximado, né? Mas eu posso mexer aqui em vários lados. Olha só, 54,15 dá 108,30, 108,3. Então essa informação é uma primeira que a gente tem. Se eu mexo um, o outro mexe também, na razão de 1 para 2. Certinho? Tranquilo? Primeira informação. Qual que é a segunda que eu quero passar para vocês? Como consequência disso daqui, eu vou tentar mexer um pouquinho aqui. Ó. Não vou provavelmente ter tanto sucesso, mas olha o que acontece quando eu tento fazer esse ângulo A virar um ângulo raso. Consegui. O que aconteceu com o beta? O beta virou 90. Por quê? Porque o ângulo central é 180, porque isso aqui é um diâmetro, e esse daqui vai ser um ângulo reto. Então, toda vez que a gente for trabalhar com a ideia do triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, a sua hipotenusa é um diâmetro. Essa é uma propriedade muito legal. Por quê? Porque se a hipotenusa é um diâmetro, esse ângulo central é 180, esse ângulo inscrito vai ser 90. Certo? Até podemos confirmar aqui e colocar um ângulozinho. Ó. Olha só. Claro que vai fechar em 90. Certo? Então, se agora eu mexer esse M, vocês têm que perceber que esse 90 não vai mexer. Por quê? Porque esse ângulo central continua sendo 180. E exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora já é uma outra informação para a terceira figura que eu tenho aqui para vocês, que é o chamado arco ou segmento capaz. Certo?
Eu já coloquei como triângulo porque é a continuidade da nossa demonstração ali para a lei dos senos. Mas pensem comigo o seguinte, o que esse ângulo gama é? Ele é um ângulo inscrito, ele está com seus 3 pontos sobre a circunferência, certo? Ele está valendo aqui 62 graus. Se eu fosse pegar o ângulo central NEP, ele seria quanto? Ele seria 124, que é o dobro daquele. Então, se eu mantiver esses 2 pontos aqui, esse ângulo sempre vai ser 124, certo? Se ele sempre vai ser 124, independente de onde esse O estiver, de um mesmo lado desse segmento NP, então, vamos supor para cima, ele vai continuar sendo quanto? 62. Ele vai continuar sendo 62. Olha só. Certinho? Isso é o que a gente chama de arco capaz, que é esse arco NP que tem aqui embaixo, ou segmento NP. Ele é capaz de gerar infinitos ângulos, todos com a mesma abertura. Certinho? Por que eu estou trabalhando com isso? As transformações que a gente vai ter que trabalhar para demonstrar a lei dos senos precisa desse raciocínio. E o que eu preciso da segunda informação do triângulo retângulo? Perceba comigo o seguinte, esse 62 não se altera. Aquele lado NP ali embaixo não se altera. O que acontece quando eu faço um desses lados, por exemplo, o NO, passar sobre o centro da circunferência? Se ele passa aqui pelo centro, isso daqui é 180, que ângulo que vai ser esse? 90. Esse é o pontapé inicial para a nossa demonstração da lei dos senos. Vamos lá então? Agora nós temos o seguinte. Veja que eu tirei lá do GeoGebra essas duas figuras. Já coloquei com uma linguagem um pouquinho mais comum para a gente trabalhar aí de acordo com a linguagem que os livros trazem. Então vamos supor um triângulo qualquer inscrito numa circunferência do centro O. Certo? Então é um triângulo ABC, a linha B', C', e um lado Azinho, linha aqui. Certo? Não precisava dessas linhas nesse momento. Veja que eu vou mexer apenas com o A, mas depois eu poderia mexer com o B e com o C de maneira equivalente. Certo? Lado A, lado A, vértice A, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A. Circunflexo. Percebam que eu vou manter esse B e esse C fixos e vou movimentar. Eu posso movimentar esse A tanto para cá quanto para cá. Mas o que a gente sabe? Que esse ângulo não vai sofrer alteração. Por quê? Porque isso daqui é um arco capaz. Certo? Então, nesse caso, dessa figura da esquerda para a direita, o que eu fiz? Eu movimentei esse A linha para cá até o momento que esse lado BA passa pelo centro O. Certo? O que a gente tem de informação? Primeiro, que esse ângulo A não se alterou, então esse ângulo continua sendo A. E pela propriedade, pelo caso particular do triângulo retângulo, como aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180, esse ângulo aqui vai ser 90 graus, triângulo retângulo. Certo? Qual a outra situação que a gente tem aqui para analisar? Vocês podem me informar quanto que vale esse segmento BA? Ele é um diâmetro, porque ele passa pelo centro. Se essa circunferência tem raio R, esse segmento mede 2R. Certinho? Por que eu estou falando isso? Agora analisa esse triângulo. É um triângulo retângulo, eu tenho envolvimento de um ângulo, eu tenho um cateto oposto e eu tenho uma hipotenusa. Quem que lembra cateto oposto e hipotenusa? O nosso amigo seno. Professor, por isso que a lei dos senos? Provavelmente, né? Então, seno desse ângulo A vai ser o Azinho divididos pelo 2R. Então, seno de A é A sobre 2R. Professor, mas se você tivesse mantido o A e o C fixos e mexido com o B, ia gerar algo semelhante? Ia gerar algo muito semelhante. Qual seria? Seria seno de B igual a quê? B sobre 2R. Professor, se eu tivesse mantido o A e o B fixos e mexido com o C, ia surgir algo semelhante? Com certeza. Seria seno do ângulo C é igual a Czinho sobre 2R. Certo? O seno de um ângulo é igual ao lado oposto divididos pelo diâmetro da circunferência que o circunscreve. Frase linda essa, né? Para tatuar no braço.
certo? A gente vai dar mais uma mexida nisso daqui. Quando a gente olha essas três expressões, o que elas têm em comum? Como elas fazem parte de uma mesma circunferência, o diâmetro é comum. Então, de todas elas, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o 2R. Então, eu vou passar o 2R multiplicando e, ao mesmo tempo, os senos dividindo. E a gente vai chegar na seguinte relação. 2R é igual a A sobre o seno do ângulo A. Aqui embaixo, 2R vai ser igual a quê? B sobre o seno do ângulo B. E aqui embaixo, 2R igual a C sobre o seno do ângulo C. Certinho? O que a gente consegue tirar de informação aqui, basicamente, que a razão entre o lado e o seno do seu ângulo oposto gera o mesmo número. Você gera o mesmo número que a gente chama de constante, certo? E aí a gente consegue finalizar a demonstração da nossa lei dos senos, que é o seguinte: em qualquer triângulo, a razão entre o lado e o seno do seu ângulo oposto é constante. Em outras palavras, A sobre seno do ângulo A é igual a B sobre seno do ângulo B, que é igual a C sobre seno do ângulo C. E por que eles são iguais? Porque todos eles são iguais ao diâmetro da circunferência que o circunscreve. Circunferência que passa por fora do triângulo. Certinho? Tranquilo? Essa é uma questão bem legalzinha para a gente trabalhar também. Geralmente as aplicações não envolvem o raio. O raio surgiu aqui como um artifício para demonstrar. E a gente não trabalha com as três frações ao mesmo tempo, geralmente duas delas. E para resumir o nosso raciocínio, basicamente a gente faz o quê? Pensar que a lei dos senos é lado sobre seno do ângulo oposto é igual a lado sobre seno do ângulo oposto. E aí a gente já consegue formular alguma resolução viável para ele. Certinho? Eu separei dois exercícios para a gente dar uma ilustrada nisso daí. Olha só, o primeiro exercício diz o seguinte: a figura a seguir representa o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km. Deixa eu colocar uma cor um pouquinho mais clara aqui. A distância é de 8 km. Então, aqui nós temos um 8, distância de B até C. O ângulo A mede 45 graus. Então, isso daqui mede 45 graus. E o ângulo C mede 75. O ângulo C mede 75. Uma maneira de estimar o quanto o delta do Jacuí está sob a influência do meio urbano é dado pela distância do ponto A ao ponto C. Distância do ponto A ao C. Vamos chamar essa distância do quê? Que vamos chamar de x. Essa distância que está sendo pedida. Certinho? O que a gente tem que visualizar aqui? Que lei dos senos a gente tem que associar um lado ao ângulo oposto. Então, olha o que a gente já tem de informação aqui. Ó. O lado 8 está oposto ao ângulo de 45. Então, a gente pode formular essa equação. 8 sobre seno de 45 é igual a quem? Ao outro lado, que é o x, que a gente está precisando, sobre o seno do ângulo oposto. Então, eu sei que é x sobre algum seno aqui. Entretanto, eu não posso usar esse 75. Esse 75 eu usaria se eu quisesse saber essa medida BA. Eu preciso desse ângulo aqui. E como que eu faço para saber esse ângulo? Propriedade básica de triângulos. Soma dos ângulos internos tem que totalizar 180 graus. Eu já tenho 45 e 75. Eles juntos totalizam 120. Portanto, esse ângulozinho aqui para a gente vale quanto? Um ângulozinho de 60 graus. Então, aqui, x sobre seno de 60. Certo? Agora a gente utiliza aqueles valores da tabela, como são valores notáveis aqui, né? 8 sobre seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2.
igual x sobre seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Certinho? Nesse caso aqui, como esse sobre 2 é constante dos dois lados, a gente pode simplificar. A gente continua com a resolução, vou colocar aqui em cima. Eu tenho que isolar o x, então aquele raiz de 3 que está dividindo eu passo multiplicando. Vai ficar 8 raiz de 3 sobre raiz de 2 igual a x. A gente já comentou sobre isso daqui, é o caso mais simples de racionalização. Tem uma raiz simples aqui embaixo, a gente multiplica a fração toda por essa raiz. Então aqui eu vou multiplicar por raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo. Quando a gente multiplica numerador e denominador, a fração não se altera e nem pode alterar. E já resolve o nosso problema com a raiz aqui embaixo. 8 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, isso já é o x nosso, né? Vai dar 8 raiz quadrada de 6. E aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Esse 8 com o 2 dá para dividir, fica 4. Então, essa distância que a questão estava pedindo é uma distância de 4 raiz de 6 quilômetros. Alternativa B. Certinho? Tranquilo? Eu esqueci de comentar no slide ali da demonstração, como eu comentei na lei dos cossenos. Lei dos cossenos, o cosseno de um ângulo é igual ao oposto do seu suplementar. E do seno é exatamente igual, inclusive sinal. Então, quando a gente estiver trabalhando com ângulos de segundo quadrante, no intervalo entre 90 e 180, basta a gente lembrar que ele é igual ao seu suplementar. Então, o seno de 180 graus menos alfa é igual ao próprio seno de alfa. Por exemplo, o seno de 30 e do 150 são iguais. O seno de 45 e 135 são iguais. Não precisa ser valor notável. O seno de 70 com o de 110 também são iguais. Certinho? Agora, ainda há tempo conseguir lembrar isso daqui para passar para vocês. E vamos para o nosso segundo e último exercíciozinho sobre a lei dos senos. Considere o triângulo retângulo a seguir. Opa, já temos uma informação. Triângulo retângulo. Certo? Sabendo que alfa vale 120, AB é igual a AC, que é igual a 1 centímetro. O AB é igual a AC, que é 1 centímetro. Quanto que mede o AD, que eu vou chamar de X aqui. Certinho? É uma questão de enunciado bastante simples e a resolução não é tão complicada também. Certo? Então, o que nós temos de informação? Esse X, certo? Esse X, num contexto do triângulo ABC, a gente não tem muita informação, a gente não sabe a posição correta desse D para afirmar se ele é uma mediana, uma altura, uma mediatriz, uma bissetriz. Visualmente não é nada disso, pelo menos no visual. Mas quando a gente analisa um triângulo menor, como esse triângulo ADB aqui embaixo, olha o que a gente tem. A gente tem um ângulo alfa que é conhecido, nós temos o lado oposto a ele. Isso já é um indício para a lei dos senos. Certo? Então, vejam o que acontece. Alfa, que é 120 graus, é o ângulo oposto ao lado 1. Então, eu já posso montar a seguinte fração de proporcionalidade. 1 sobre seno de 120. Aí a gente vai aplicar o que eu comentei no finalzinho do slide anterior. Se eu conseguir estabelecer mais uma relação entre lado e o seno de determinado ângulo, fechou. Qual é esse lado? É o que a gente está precisando calcular. Vamos chamar de x aqui. Só que o que eu preciso? Se eu tenho lado, para eu trabalhar com o nosso teorema dos cossenos, eu preciso de quem? Eu preciso do seu ângulo oposto. E eu tenho esse ângulo? De maneira direta, ainda não. Mas como que eu faço para descobrir esse ângulo? E agora a gente volta para essa informação associada a essa informação. Ele é um triângulo retângulo, certo? E ao mesmo tempo ele é um triângulo isósceles. E triângulo retângulo e isósceles, a gente já sabe todos os seus ângulos. Porque por ele ser retângulo, 90 graus, e por ele ser isósceles, os outros dois têm que ser de mesma medida. Então, cada um desses ângulos agudos aqui tem que valer quanto? 45 graus.
Certinho? Então, esse ângulo B aqui é o ângulo de 45. Formulamos, equacionamos, agora é só alegria. O que nós temos aqui? 1 sobre seno de 120. O que eu falei no slide anterior? Ele é igual ao seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a x sobre o seno do ângulo 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui um comentário, que vocês resolverem alguns, vocês já vão perceber, sempre que for valor de tabela, esse raiz de 2, esse sobre 2, os dois lados, dá para simplificar. Certinho? De maneira semelhante, agora o que eu tenho que fazer? Isolar o x. Esse raiz de 2 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar multiplicando por 1 apenas raiz de 2. E aqui raiz de 3. Certo? De maneira particular, eu até escolhi essa questão para a gente dar uma comentada com isso. Reforçar que isso não é uma resposta errada. É uma resposta que, se a gente fosse calcular valor aproximado de cada uma das raízes e dividir, daria um trabalho grande. Então, a racionalização tende a, quando for necessário, achar um valor aproximado manualmente, ele torna-se mais fácil. Então, isso aqui é uma resposta válida. Quando a gente olha aqui para as alternativas, tanto a raiz de 2 quanto a raiz de 3, ou tanto 2 quanto 3 estão na raiz, desculpe. Veja que isso aqui não dá certo. Veja que isso aqui está invertido. Veja que por causa desse 3 isso não está certo. E isso daqui é equivalente a isso. Vale lembrar de uma propriedade que diz assim: a raiz quadrada de A sobre B é a mesma coisa que a raiz quadrada de A sobre a raiz quadrada de B, com B diferente de zero, obviamente, né? Então, isso daqui, raiz de 2 sobre raiz de 3, é a mesma coisa que raiz de 2 terços. Só para a gente finalizar, se eu quisesse racionalizar isso daqui, o que eu teria que fazer? Multiplicar a fração toda pela raiz que está embaixo. E daí a gente ia gerar quem? Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Certinho? Raiz quadrada de 2 terços e raiz de 6 sobre 3 são equivalentes. Não esqueçam disso. Certinho, galera? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau.